Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos aí a mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Estamos hoje aqui mais uma vez pelo Singular Ângulo Vestibulares para falar desse importante tema aqui, ó, desmatamento. Desmatamento, sobretudo na região do Cerrado e as consequências desse desmatamento, sobretudo a possibilidade de nós enfrentarmos mais uma vez o risco de um apagão no sentido da falta de eletricidade. Então vamos lá. Eu sou o professor Marcelo Corrêa e escolhi esse assunto e postei no Facebook no dia 21 de junho uma boa sugestão de leitura para esse assunto que tem o jeitão aí dos nossos grandes vestibulares. Esta é a matéria que eu estou sugerindo, da Folha de São Paulo, do dia 21 de junho de 2001, como eu já disse, está lá no Facebook, e vamos ver o título aqui, ó. Desmatamento avança no Cerrado e faz crescer o risco de apagão elétrico no setor. No caso, então, nós vamos ver aqui a opinião de um geógrafo que vem em seu doutoramento pela Universidade Nacional de Brasília. Ele vem estudando exatamente essa relação, o quanto o desmatamento do Cerrado nos ajuda a entender essa baixa recorde dos reservatórios que abastecem as hidrelétricas da Bacia do Paraná. Lembrando aqui que a Bacia do Paraná é a mais importante bacia hidrelétrica do país. É nesta bacia que nós temos, por exemplo, a hidrelétrica binacional de Itaipu. Então vamos ver um pouco desta análise. Agora, peraí, de onde ele retirou boa parte dos dados para esta pesquisa, fora o trabalho de campo, né? Então, vamos ver aqui de onde ele retirou esse conteúdo. Uma boa parte do trabalho feito, então, pelo geógrafo, foi feito a partir de imagens de satélite da chamada rede Map Biomas. Então nós temos aqui, ó, só para ter uma ideia, né, do que é essa rede Map Biomas. Tá? Por exemplo, é uma iniciativa do Observatório do Clima, possui como co-criadores SOS Mata Atlântica, Instituto Amazon, a Vale, Instituto Tecnológico da Vale, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? E outros, aqui outros co-criadores, como já disse. Então isso aqui é importante porque nós temos, portanto, uma fonte segura de informações. Não é simplesmente caminhar pelo cerrado e já chegar a essa constatação. Não, nós temos aqui imagens de satélites que seguem toda uma metodologia. Isso é muito importante. É importante saber quem está por trás, né? Quem está por trás desse material, quem financia. Então você tem, por exemplo, colaboração tecnológica do Google, suporte institucional da Nature Conservancy, você tem financiamento de várias outras organizações. Tá? Agora, é óbvio, quem consegue esse suporte, quem consegue todo esse apoio, né, quem consegue esse tipo de financiamento, tem, evidentemente, que produzir um material científico que possa ser o quê? Que possa ser verificado, que possa ser debatido com os seus pares, tá? Para ter, óbvio, valor científico. Caso contrário, não passa de uma mera observação. Eu não estou dizendo que a observação é algo que não tem valor, né? Mas, por exemplo, vamos observar aqui, ó. Eles estão apresentando para os leigos como é feito o mapa, o MAP, né? Map Biomas. Ó, conheça a metodologia do Map Biomas e como a rede se organiza para gerar os mapas e os dados de cobertura e uso do solo da Terra, né? Então você tem toda uma metodologia exatamente para que isso possa ser verificado, isso possa ter valor científico, né? Para que esse valor tenha reconhecimento, você deve apresentar claramente como você chegou a esses dados.
né? Isso só traz maior veracidade, só traz maior respeito perante os pares, perante a comunidade acadêmica. Então está aqui, né, uma passada muito rápida de como é feita essa produção de material para poder fazer a comparação de ano a ano, para analisar a evolução da cobertura e do uso da terra no Brasil. Quando nós temos um registro tão baixo, né, do volume das nossas represas, e aí tanto faz, pode ser uma represa que se destina à geração de energia elétrica ou uma represa que se destina a abastecimento, quando esses registros, né, são verificados com grande frequência, é dada aí a explicação, a culpa a um fenômeno natural chamado laninha. É um fenômeno periódico, né? É um fenômeno cíclico, e quando esse fenômeno ocorre, você tem uma redução do volume de chuvas aqui da bacia do Paraná, que é a mais importante bacia voltada para a geração de energia no país. Agora, de acordo com os estudos do geógrafo Yuri Salmona, essa explicação é uma explicação parcial. Ela é importante, né? Agora, é parcial por quê? Porque, de acordo com seus estudos que são complementados pelos levantamentos do MAP Biomas, um dos grandes responsáveis pelo volume, pela redução do volume de chuva e pelo nível dos rios, consequentemente das represas, é a retirada da vegetação nativa. Em grande parte, a vegetação nativa, sobretudo no alto curso dos principais rios que formam a bacia do Paraná, é o cerrado. E vamos olhar aqui, ó, vamos olhar para essas duas imagens. Vamos deixar as imagens em destaque. Deixa eu ficar pequenininho aqui, ó. Vamos ver a imagem da esquerda. A imagem da esquerda do MAP Biomas é aqui a imagem de 1985. Agora, desse mesmo lugar, só que à direita, né, também do MAP Biomas, você tem uma imagem de 2020. Faz um comparativo. Se for o caso, dá um pause no vídeo. Tá? Vamos ver aqui, ó, essas áreas mais escuras no mapa da esquerda. Essas áreas mais escuras correspondem à mata nativa. Agora, no mapa da direita, essas imagens com formas circulares. Isso é agricultura irrigada. Então, além da retirada da vegetação nativa, você ainda tem o consumo da água para irrigação, tornando a coisa ainda mais complicada. A água que deveria estar no solo e, consequentemente, chegando nos rios e a partir daí alimentando os reservatórios, essa água está sendo utilizada para agricultura e como nunca, né? Estamos falando de 85 para 2020, então é um intervalo relativamente pequeno para uma mudança tão grande na paisagem natural. Seria impossível os rios não sentirem essas alterações. Portanto, associar a redução do volume da água dos rios, dos reservatórios, exclusivamente ou dando um peso muito grande ao fenômeno natural Laninha, seria um erro. Seria um erro desconsiderar as transformações feitas pelo homem nessa paisagem natural. Vamos ver esta imagem aqui, ó, também do MAP Biomas. Você tem aqui neste retângulo o rio Paraná, certo? E você tem em amarelo, tudo isso que está em amarelo, né? Na verdade aqui a área em destaque, né? Não o retângulo, a área amarela, vamos pegar o contorno dessa área amarela, é a bacia do Paraná. Agora, você tem o que? O verde e o amarelo, predomínio do amarelo. Então, o amarelo são as áreas já transformadas pela ação humana. Então, não dá para ignorar essa extensa área alterada, praticamente em toda a bacia, e achar que isso não vai impactar no volume d'água do principal rio, o rio que dá nome a essa bacia. Além disso, nós podemos pensar do desmatamento que ocorre em um outro bioma, que é a Amazônia.
e que sabemos que o desmatamento, ou também a chamada savanização da Amazônia, que é o fato da floresta estar ficando mais rarefeita, diminuição da densidade da vegetação, isso faz a evapotranspiração, que é a somatória desses dois processos, a evapotranspiração, que é própria da floresta, diminuir. E, consequentemente, diminui a umidade do ar, diminui o que nós chamamos de rios voadores, que literalmente é um rio, é um volume d'água semelhante a um rio de grandes proporções, trazendo umidade da Amazônia para o centro-sul do Brasil. Então, ao mesmo tempo, nós estamos vendo uma grande alteração na paisagem natural da Bacia do Paraná e a diminuição do volume d'água vindo pela atmosfera da região amazônica. Consequentemente, a gente vê o quê? O volume dos rios diminuírem. E, convenhamos, fica incompatível. Incompatível pensar numa expansão da agropecuária nessas proporções e, ao mesmo tempo, impedir a geração de energia até o ponto de pensarmos aí no risco de um apagão, o que obviamente inviabiliza grandes investimentos. Imagino eu que grandes corporações devem estar interessadas nesses estudos. Por quê? Porque eu não vou investir em um local onde há uma expectativa ruim de que esses apagões se tornem mais frequentes. O geógrafo Yuri Salmona, né, da Universidade Nacional de Brasília, ele está, de fato, preocupado com o que vem acontecendo com o Cerrado, por isso, em seus estudos, ele vai levar, né, em grande proporção, ele abraça muito bem a análise desses números obtidos pelo último relatório do MEP Biomas, que mostra que, por exemplo, o Cerrado já perdeu 43,7%, né, da sua área para agropecuária. Quase metade do cerrado já desapareceu. Né? E vamos lembrar que a outra metade não está num alto grau de conservação. Também está impactada, mas 43,7% do cerrado literalmente sumiu. Só em 2020, o bioma cerrado perdeu 7,3 mil quilômetros quadrados. Em 2020, é uma alta de 12,3% em relação ao ano anterior. Quer dizer, então isso já é uma pegada, né, que já vem de longa data, vem aí de algo perto de uns 30 anos. Né? Não vamos associar com o atual governo, não é isso. Isso já vem há algumas décadas, 30, 40 anos, né, por aí que você tem um incentivo ao agronegócio em detrimento ao bioma. Né? E já existem estudos da própria Embrapa, né, nossa empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, mostrando esse impacto e mostrando que uma agricultura associada a uma boa relação com a natureza, ela produz muito mais. Né? Mas parece que o mundo do agronegócio não quer levar isso em conta, mas que, de acordo com esses estudos, as consequências virão e a produtividade tende a cair. Por quê? Porque não existe agropecuária sem água. O geógrafo destaca a relação entre as raízes e o armazenamento de água no solo. O que acontece? O cerrado tem uma vegetação arbustiva e que se caracteriza por raízes profundas. Então, diz ele que a água da chuva acompanha as raízes e avança, percola, isso é um termo muito específico, mas vamos falar que a raiz, ela facilita o avanço da água, é como se a própria raiz abrisse um espaço para a água chegar numa profundidade que sem as raízes a água não chegaria. Quando você substitui a vegetação arbustiva, típica do cerrado, por soja, por algodão ou outra cultura do tipo milho, né, ou alguma coisa, né, como essa, sobretudo soja e algodão, estamos falando de espécies que têm raízes pequenas, raízes superficiais e que não
não facilitam esse avanço da água. O solo passa a absorver pouca água. Então, quando você tem a estação chuvosa, que é sobretudo o verão, tá? Ao invés da água avançar e ficar armazenada no solo, como se o solo fosse uma grande esponja, né, armazenando a água passa a escorrer superficialmente. E por um curto período de tempo, os rios ficam bem volumosos, tá? Podendo até transbordar, podendo gerar algum tipo de impacto. Porém, logo que termina essa temporada de chuva, o rio começa a baixar rapidamente. Por que o rio abaixa muito rápido? Porque o solo não tem a água armazenada para dar essa continuidade, para manter um nível médio, né, relativamente elevado, ou como era antes da intervenção humana. Então ele estuda um pouco isso, né? A relação das raízes com o armazenamento de água no solo e a substituição de uma raiz de maior porte para raízes superficiais impacta completamente, né, o armazenamento. Porque uma coisa que ele constatou é que até mesmo em lugares onde o volume de chuva não foi alterado pela laninha, tá? Os rios também estão abaixando. Então, se os rios estão abaixando, até mesmo onde choveu bastante, por quê? Porque o solo está perdendo essa capacidade de armazenamento. Isso impacta tanto a água armazenada mais na superfície, né, os lençóis freáticos, como também posso imaginar que essa água que deveria avançar pelo solo em um processo muito mais lento, essa água vai chegar lá embaixo, lá no subsolo. Essa água também é responsável pelo abastecimento dos aquíferos. E muitos acreditam que o nosso futuro, no que diz respeito à água, está baseado nos aquíferos. Os aquíferos são os grandes reservatórios que vão garantir a nossa sobrevivência no futuro, né? E os aquíferos, por exemplo, o nosso gigantesco aquífero Guarani, ele recebe essa água. E a água não estaria chegando lá como deveria. Bom, eu acho que é uma análise interessante, né? Vocês aí que estão acompanhando nos jornais, eu já coloquei alguma coisa sobre, né, o aumento do valor da nossa conta de luz, que tem a ver com a diminuição dos reservatórios e o acionamento das usinas termoelétricas. O assunto energia é muito importante, Enem adora o assunto energia, VUNESP, FUVEST, né? Os nossos grandes vestibulares, eles, né, adoram esse assunto. E essa é a geografia que a gente vê nos últimos anos nos bons vestibulares. Geografia que faz uso de conceitos clássicos. Para quê? Conceitos clássicos da geografia para entender o que acontece na atualidade. Essa é a função do geógrafo, né? Esse é o papel, isso é o que diferencia a abordagem geográfica da abordagem da economia, da engenharia, porque muitos estudam esse tema também. Então acho que vale a pena, é uma boa leitura, espero que ajude. Tá bom? Então fiquem aí à vontade, sugestões, críticas, vamos lá pelo Facebook que a gente conversa e até o nosso próximo encontro. Até mais, tchau, tchau.